Hora da saúde psicológica. É que se tornar mãe tem sido um desafio e tanto para a maioria das mulheres. São muitas tarefas para conciliar: trabalho, afazeres domésticos, cuidados com a autoestima, a educação do filho, tem o marido e por aí vai. Quando a pessoa engravida, o corpo muda, mas não é só isso. A mudança vem de dentro para fora. A gente tem dados, inclusive, que acendem um alerta. A Organização Mundial da Saúde já anunciou que mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com algum tipo de transtorno mental, que às vezes podem ser fruto de uma exaustão que até mesmo as mães podem sofrer, porque a maioria dos casos severos de ansiedade, depressão e estresse acometem as mulheres. Para falar um pouco sobre esse papel da mãe, a gente vai conversar agora com a psicóloga e também psicanalista Daniele Meirelles, para explicar um pouquinho para a gente como lidar com esse turbilhão de afazeres. Bom dia, Daniele. Bom dia. É importante esse lugar, né, e esse espaço de fala aqui, para que a gente possa lançar realmente um olhar mais cuidadoso, né, para essa mulher mãe, né, que historicamente vem lutando por seus direitos, lutando por um lugar no mercado de trabalho e agora consegue conciliar de alguma forma, né, todas essas funções, mas é complicado porque ela foi agregando funções e isso não foi sendo dividido com o homem, né? Muitas vezes a mulher fica sobrecarregada nesse papel, né? E fora as expectativas, né? Eu tenho muitas pacientes que chegam à clínica que são tentantes, então elas sofrem uma pressão muito maior, né? Exatamente por não conseguirem engravidar, né, logo de primeira vez, porque deixaram a gestação como segundo plano, depois da carreira, né, já aos 40 anos. Então, se entopem de hormônios, existe toda uma disfunção de humor, uma disfunção hormonal em torno dessa mulher. E quando finalmente ela consegue gerar, parece que não lhe é permitido o reclamar, né? Porque diante de todas essas mudanças, é óbvio e é claro que toda mulher passa aí por um transtorno de humor, né, que ela fica um pouco mais vulnerável e sensibilizada. O relacionamento, vez ou outra, ele também pode ficar um pouco mais abalado, porque tudo gira em torno dessa gestação, né? E depois que o neném nasce, ainda tem toda uma questão do puerpério, né? Que é exatamente o momento mais grave e o mais delicado, em que a gente realmente denota ali uma depressão, que a gente tem que começar a ficar alerta, porque existe uma queda abrupta dos hormônios e faz com que essa mulher fique suscetível a uma depressão muito grave. Olha, para quem não sabe, eu tô grávida, 6 meses aí de gestação, tô entrando nesse processo de transição para Parabéns. entender a maternidade, Daniela. E aí, o que eu tenho observado muito é que existe uma diferença muito grande de uma mãe há 20 anos atrás para uma mãe de hoje. O processo de você se conhecer como mãe, o processo da maternidade, ele se modificou bastante, né? Tanto Sim. psicologicamente como também na saúde física. Sim, sim. Inclusive, assim, é importante agora a gente lançar a mão exatamente dessa estrutura social que foi lançada em torno da mulher e da maternidade, né? Porque a gente deixou um pouquinho para depois, geralmente, né, essa questão da maternidade, e agora a mulher tem que conciliar isso com o trabalho, né? Com o lado pessoal dela. E interessante pensar nisso, que eu estava vendo até uma teoria sobre uma teoria do brinco, de quando a mulher está no puerpério, se ela coloca o brinco, se ela minimamente cuida ali um pouco da imagem, significa dizer que ela não está em depressão. O que é errado, que não faz o menor sentido, né? Mais uma imposição da sociedade dizendo que aquela mulher tem que, para além de tudo, para além de dar conta de tudo, ainda tem que estar apresentável, bonita, né? Então, assim, é muito complicado a gente começar a pensar nessa maternidade hoje, tão exposta também a mídias, né? As redes sociais bombardeiam a gente de todo tipo, né? De todo meio, e fazem com que a gente acredite em coisas que não são muito bem o que condiz com a realidade, né? A gente tem que filtrar muito o que a gente recebe aí das mídias e das redes sociais, né? O que é que a gente pode dizer para os nossos ouvintes, Daniela, que são os principais sinais de que essa mãe está chegando aí no seu limite de exaustão, que ela está precisando de uma ajuda, porque às vezes ela não consegue pedir, mas ali o seu Uhum. esposo, a sua rede de apoio pode identificar esses sinais e oferecer, tentar dar esse apoio.
Eu acredito que a gente tem que partir sempre do pressuposto de um cuidado e tentar exacerbado, né? Um cuidado exacerbado mesmo. De fato, já é confirmado que esse é um momento muito delicado, o momento do puerpério. Então, qualquer tipo de ajuda, a profissional, mas a rede de apoio ali familiar, do marido, realmente dividindo as tarefas, né? Se colocando à disposição da mulher para que ela converse, para que ela desabafe e realmente dividindo o trabalho, né? Eu acredito que a privação de sono, em um primeiro momento, é uma das coisas que eu ouço mais reclamações. Então, assim, acolher essa mulher, né? Entender como é que a dinâmica familiar pode funcionar a fim de que ela consiga dormir um pouquinho, né? E aí revezar mesmo os trabalhos com o neném e fazer com que ela fique um pouco mais tranquila, né? Para amamentar, porque a amamentação já é um outro processo também bastante desgastante, né? Eu acabei de passar por isso também, então posso falar, né, com propriedade sobre essa parte da maternidade que muitas pessoas romantizam, né? Mas que, na verdade, é bem complicada e que merece aí todo o cuidado e todo o apoio. Olha, e dizem, inclusive, que a maternidade é uma profissão das mais difíceis aí das que a gente tem Com atualmente. certeza. A gente consegue dizer, Daniele, que as pessoas voltaram a ter esse desejo de ser mãe, porque teve um tempo que só se ouvia dizer que ser mãe não era mais a vontade das mulheres. Sim. Primeiro era trabalhar muito, conquistar o relacionamento perfeito, mas hoje, atualmente, com essas tentantes que aparecem com tanta frequência, ser mãe voltou a ser um sonho da mulherada? Eu acredito que sim, mas eu acho que é muito cíclico, né? Eu acho que de geração em geração a gente passa por desejos e vontades, e eu acho que agora está surgindo um levante um pouco mais conservador, né? Que faz com que essa mulher se sinta um pouco mais à vontade de optar pelo desejo de apenas ficar em casa, ser dona de casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, ou seja, realmente se limitar ali um pouco ao cuidado à família, né? E eu acho que não existe o certo e o errado, né? Eu acho que a mulher, a gente tem que defender exatamente a liberdade pela escolha, né? Ela pode escolher o que ela quiser, inclusive trabalhar fora, conciliar as duas coisas, ficar em casa. O interessante é que a gente perceba o movimento da sociedade em torno dessa mulher, porque a escolha por trabalhar fora de casa, ela vai gerar críticas e tem um peso, e ficar em casa também vai gerar críticas e tem um peso. Então, assim, é realmente a gente tentar escolher qual a consequência mais sustentável para a saúde dessa mulher, né? A saúde mental dessa mulher, o que ela consegue sustentar com mais tranquilidade, se ela tem uma rede de apoio. Não é toda mulher que pode fazer essa escolha de só ficar em casa, a gente sabe que tem gente que tem que trabalhar, né, para sustentar os filhos. Muitas mães solo, que não têm nenhum tipo de apoio. Então, realmente, é a gente tentar olhar o contexto social no qual aquela mulher está envolvida para a gente conseguir ali ajudá-la da melhor forma possível. E o apoio psicológico ajuda nisso, né? Com certeza, né? Cada vez mais as mulheres têm procurado apoio na clínica, com terapia, psicoterapia, acompanhamento não só psicoterapêutico, como psiquiátrico também, para que esse momento seja leve, né? Ela consiga curtir a maternidade dela da maneira correta, ela consiga, né, se entregar a essa construção mesmo de uma nova relação com o ser que ela gerou e que já é tão amado e tão falado, né? Então, a gente tem que realmente criar um universo ali para que essa mulher consiga realmente desenvolver e ser, além de mãe, uma mulher, uma boa pessoa, enfim, conseguir ser o melhor que ela pode ser naquele momento. Um assunto muito importante, né? Muito obrigada a Por Daniele nada. Meirelles, ela é psicóloga e psicanalista. Obrigada por receber o nosso convite e até uma próxima. Até. Obrigada a vocês.